nós começamos o TV Com Tudo Mais de hoje, chamando o quadro Eu S.A. Conosco a coach Carolina Linhares. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Carolina, no programa anterior nós começamos a falar sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Você fez até o 3º hábito. Exatamente. Então, inclusive eu trouxe uma imagem que vai relembrar os 3 primeiros hábitos, né? Os 3 primeiros hábitos a gente trabalhou a questão de sair da dependência para a interdependência. O que é isso? Eu saio da dependência do preciso de você, enquanto sou criança, para criar uma dependência, uma independência de vitória particular. Eu vou fazer o quê? Então eu vou adquirir o hábito número 1, que nós já trabalhamos, que seja proativo, o hábito número 2, que é comece com um objetivo em mente, e o hábito número 3, que é foque no que é importante, para definir prioridades. A partir disso, eu venço uma vitória pessoal e eu passo para uma independência. Então, quando eu sou independente, o que acontece? Eu só dependo de mim mesmo. Porém, os 3 próximos hábitos, segundo Stephen Covey, ele diz o seguinte, que é o hábito que eu saio de uma independência para uma interdependência, que é algo muito importante, porque nós vivemos em sociedade e nós somos interdependentes, nós precisamos dos outros para que a gente possa depender. E aí o 4º hábito, que faz parte dessa saída da dependência, é o pense ganha-ganha. Esse 4º hábito é um hábito extremamente importante, porque a gente tem que entender que a partir do momento que a gente vai para a vitória pública, que a gente vai conviver com as pessoas, a gente tem que saber negociar. E saber negociar é ganha-ganha. Nunca uma negociação bem feita é quando eu perco e tu ganhas, ou vice-versa. Tu ganha. Os dois tem que sair, tem que exatamente. ser Eu ganho. Então, senão não o pensar ganha-ganha é eu entregar um bom serviço para a pessoa e ela ganhar em satisfação. Sim. Eu vender algo e ela comprar o que ela imaginava. É realmente eu conseguir cumprir as expectativas da pessoa a qual eu estou negociando. Isso seja em qualquer aspecto da nossa vida. Familiar, profissional, social. Sempre pensar em manter uma relação ganha-ganha. Esse é o 4º hábito e é um hábito extremamente importante para que eu saiba lidar com as pessoas. E também tem muito a ver, né, com os 3 primeiros hábitos e o desenvolvimento do caráter. Exatamente. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho o ganha-ganha, eu tenho que saber quais são os meus valores. E quando eu vou para uma negociação, eu tenho que ir com meus valores firmados, né? E isso é extremamente importante para depois eu conseguir vender esses meus valores e também superar a expectativa do outro. Depois nós vamos para o 5º hábito, né, que é um hábito também extremamente importante, que é o seguinte: procure primeiro compreender para depois ser compreendido, né? Esse é um hábito da escuta ativa. Como é difícil, a gente vê dia a dia como é difícil as pessoas conseguirem escutar. Elas escutam pensando na resposta, elas não escutam para entender, né? Então, o que sugere o livro é que nós possamos explorar a nossa escuta ativa, que a gente possa escutar o outro para realmente, de fato, entender a demanda dele, escutar o outro com a visão que ele tem da vida, não através do filtro da visão que eu tenho da vida, né? E exatamente nesse sentido é um hábito em que apura muito a minha relação interpessoal, porque a partir do momento que eu tenho uma escuta mais ativa, que eu consigo escutar a demanda do outro, eu consigo ajudá-lo sobre a sua demanda. Né? Isso tudo pode parecer um pouco complexo, né, para quem está assistindo, mas é possível. Na verdade, basta a pessoa seguir o passo a passo. Na verdade, como sugere o livro, né, recapitulando, nós estamos falando do livro que é um best-seller, que é um dos livros mais vendidos em gestão no mundo inteiro. Ele diz que é, de fato, fazendo exercício de cada hábito. O objetivo final é que a gente tenha uma transformação de hábito, né, adquirir novos hábitos na nossa vida. Isso não é uma coisa que se adquire apenas uma tentativa. Dizem estudiosos que precisa pelo menos 30 dias consecutivos do exercício para que a gente consiga adquirir um hábito, né? Então já foi 5 até aí? Isso, vamos para o 6º hábito, que é extremamente importante, que é o hábito de criar sinergia.
criar sinergia é uma conta que não fecha, porque 1 mais 1 não é igual a 2. Na sinergia, em equipe, muitas vezes 1 mais 1 pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Por quê? Porque é de fato a gente conseguir juntar as competências das pessoas, as habilidades e fazer com que isso possa trazer muito mais resultado, né? Sinergia significa que o todo é mais do que a soma das partes. Então, para eu criar sinergia, eu preciso o quê? Eu preciso saber trabalhar bem em equipe, eu preciso ter essa escutativa, eu preciso me colocar no lugar do outro, para que eu proporcione para minha equipe que ela tenha um pensamento fora do quadrado, vamos dizer assim. Esse é o hábito de criar sinergia e é um hábito extremamente importante para gestores, para líderes de equipes, porque a gente tem que fazer com que as pessoas possam produzir mais do que elas imaginam que elas são possíveis de produzir, né? Então esse seria o 6º hábito, né? Onde fecha então o sucesso público, né? As vitórias públicas. A partir de agora, então, eu fiz os primeiros hábitos, depois fiz a segunda parte do 4º, 5º e 6º hábito, eu fechei então a minha vitória pessoal, a minha vitória pública. Os 6 primeiros, né? Exatamente. Você deu aí uma ótima sugestão, né, na área de gestão. E agora, esse último, ele é o principal? Ele é vamos dizer assim, não é o principal, mas é um hábito em que vai exigir um exercício diário e é um hábito que fecha a minha roda de vitórias, então, que é afine o instrumento. É a mesma coisa que um músico, né? Quando ele vai tocar, independente, uma pessoa que toca violão, quando ela vai tocar uma música, ela dá uma afinadinha no violão, né? Então, o que o autor sugere? Ele sugere que nós afinemos os nossos instrumentos todos os dias. O que é o instrumento? É a nossa vida. O que ele diz, então? Cuide da sua dimensão física, que é cuidar do seu estresse, fazer exercício pelo menos 30 minutos por dia, cuidar da sua alimentação. Bom, esse aqui é a nossa morada, o nosso corpo é a nossa morada. Então, cuide da sua dimensão física, cuide da dimensão espiritual, que é exatamente aquilo que nós já comentamos, os nossos valores, as nossas crenças. Ter um momento do nosso dia, nem que seja numa leitura de uma frase, mas que a gente cuide disso, ou quem tem o hábito de meditar, de orar e assim por diante. Trazer esse momento de tranquilidade, trazer né? Independentemente um momento onde eu estou ligado com a minha dimensão espiritual, que é uma dimensão, né, que para muitos existe e assim por diante. Dimensão mental, cuidar da minha dimensão mental, o que seria isso? O meu conhecimento, está todo dia adquirindo novos conhecimentos, está todo dia planejando o que eu quero fazer para o meu outro dia, né? Está todo dia preocupado em poder também transformar a vida de alguém através do meu conhecimento. E a dimensão social e emocional, que entra, de fato, eu saber trabalhar com equipe, eu saber manter relações, né? Então, através de eu cuidar, e ele sugere 1 hora por dia desses cuidados, a gente vai ter uma vida totalmente diferente, né, do que a gente imagina que possa ter. Qual seria a prioridade entre essas 4? Olha, hoje eu não saberia te dizer qual seria a prioridade, porque na minha vida eu procuro utilizar as 4 dimensões. Mas eu vejo que a prioridade é, de fato, a demanda da pessoa. Tem pessoas que chegam, por exemplo, para um momento de coaching, que elas não cuidam de nada da vida, elas cuidam muito da vida dos outros, elas são só dedicadas a uma vida profissional e cadê a tua vida? O que tu gosta de fazer? Tu gosta de branco ou tu gosta de preto? Às vezes nem isso ela sabe responder. Eu te pergunto, porque nós temos um psiquiatra, o Essi, convidado aqui no nosso programa de hoje. Tudo bem, Essi? Boa noite, bem-vindo. Obrigado. Quando a mente não está legal, o emocional, parece que o resto tudo não funciona, tudo não caminha, né? Não há dúvida que o emocional é o que sintetiza todas as outras funções, né? E sem esse bem-estar do ponto de vista emocional, o cognitivo não funciona. Exatamente, já começa até a as ciências cognitivas têm cada vez mais afirmado isso, que sem a inteligência emocional, a inteligência meramente racional, numérica, não obtém os mesmos resultados, né? Então, o bem-estar nessa esfera é fundamental, né? Isso aí.
Então, fica aí a dica, é uma dica de leitura, porque muitas pessoas estão, de fato, tá cheio de perguntas, Ruby, eu prometo que quinta-feira eu vou responder alguma pergunta, as pessoas estão interagindo bastante com o programa, mandando perguntas, eu vou responder as perguntas, mas me pediram dicas de leitura, então foi uma dica que eu acho que é muito importante. Comece pelos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e que, com certeza, alguma coisa na sua vida vai se transformar. Já sabe o que vai falar no próximo programa? Então, me fizeram uma pergunta hoje em especial que eu vou ver se eu respondo, que é sobre política pessoal. A gente já tinha falado sobre isso, mas vamos, quinta-feira eu trago novidades. Tá bem, obrigada. Lembrando que você pode mandar as suas perguntas para a coach através do e-mail do site carolinalinhares.com. Obrigada, Carolina. Obrigada, até o próximo programa.